Eu queria convidar a todos para abrir as suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes. Este livro fica lá no Antigo Testamento, né? Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Todos que estão com as suas Bíblias já encontraram? É que às vezes é um pouco mais difícil, né? Nós estamos mais acostumados com o Novo Testamento, mas se alguém precisar de ajuda, é só olhar para o lado, tem alguém que pode ajudar a encontrar Juízes capítulo 6. Eu quero essa noite convidar a todos para pensarem comigo sobre o seguinte tema: empecilhos para servir a Deus. Empecilhos para servir a Deus. Empecilhos, vocês sabem o que é. São certas barreiras, são certas dificuldades, são coisas que aparecem, que impedem da gente fazer alguma coisa. Então eu quero ir a um lugar, de repente eu estou vendo que por ali tem uma porção de empecilhos me atrapalhando para eu chegar lá. Então, esses são empecilhos. E há empecilhos também para servir a Deus. Capítulo 6 de Juízes, capítulo 6, eu quero que você que está com a Bíblia acompanhe o que eu vou ler. A partir do verso 11, eu vou ler apenas o verso 11, 12 e 13. Pedi para você abrir Juízes, e citei o capítulo 6, porque depois você vai ler e pode ler toda a história que eu vou narrar para vocês. E eu quero ler apenas o começo, para vocês sentirem o que realmente estava para acontecer. Aqui, no texto da minha tradução bíblica, diz que era um anjo fala com Gideão. E diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas.
Já perceberam que naquele tempo era comum Deus falar com determinadas pessoas. E quando faz referência aqui ao anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Vocês veem no diálogo que continua, Gedeão já se referindo ao Senhor, que estava conversando com ele, que foi lá para falar com ele, para conversar com ele. É interessante pensar que Deus sempre quer realizar grandes coisas em nossas vidas, mas muitas vezes a pequenez de nossa visão se apresenta como um empecilho à concretização dos projetos que Deus tem para nós. Deus planeja algo para ser realizado através de nós. E às vezes nós criamos os próprios empecilhos. Formamos uma imagem, muitas vezes, a nosso respeito e tornamos-nos exatamente o que pensamos que somos. Essa imagem pode ser real ou pode ser fantasiosa, mas por fim, ela acaba nos convencendo. Quando temos uma autoimagem negativa, julgando-nos inferior aos outros, passamos a nos comportar de maneira efetivamente inferior. Não sei se você já experimentou isso. É isso que vai nos conduzir na vida. É o que eu penso de mim. É importante que tenhamos um pensamento sadio, um conceito adequado de nós mesmos, avalizando por aquilo que Deus pensa e diz a nosso respeito. Eu sou resultado do que eu penso que sou. Se eu acho que eu não sou nada, eu passo realmente a não ser nada. Mas se eu dou valor a mim mesmo, se eu valorizo a mim mesmo, se eu confio em mim mesmo, no meu potencial, na minha vida, eu serei exatamente assim. Mas eu quero apresentar empecilhos para servir a Deus, foi o que eu disse. Então, eu quero pensar com você sobre o complexo de inferioridade. É comum vermos pessoas com uma imagem errada de si própria. O mais frequente é que as pessoas tenham um senso de valor próprio muito baixo, desenvolvendo uma autoimagem negativa. Não sei se você já viu pessoas assim, que acham que nada dá certo. Não adianta eu tentar porque eu não vou fazer. Não adianta eu pensar isso porque não vai acontecer. Há pessoas que precisam que os outros reconheçam seu valor, porque elas mesmas não estão convencidas de que vale alguma coisa.
Muitos chegam a dizer: eu sou um pobre infeliz. Por que as pessoas têm que confiar em mim? Por que podem me convidar para fazer alguma coisa se eu não sei fazer nada? Vive procurando elogios muitas vezes, aprovações que a façam sentir-se importante, pois não se encontra este senso dentro de si mesmo. São pessoas que eu diria muito infelizes, pessoas negativas, e que nós chamamos pessoas que têm complexo de inferioridade. Acha que é inferior a tudo. É interessante que o texto bíblico que nós lemos, voltando aqui, o Senhor foi encontrar Gideão perto de um carvalho, era uma grande árvore, preparando o trigo para escondê-lo dos midianitas. Midianita era um grande povo nômade, quer dizer, que vivia de lugar em lugar. Os midianitas eram inimigos do povo de Israel, e Gideão fazia parte da família de Israel. É interessante pensar aqui que constantemente os midianitas tomavam as colheitas dos israelitas, espalhavam violências, morte, terror, e já havia acontecido na própria família de Gideão. Ele já havia experimentado. Na sua família, os midianitas, uma ocasião, atacaram a aldeia e mataram pessoas da família de Gideão. Era um povo mau. Tudo o que ele queria era esconder as coisas que os midianitas poderiam apanhar e salvar a sua vida e preservar o pouco que possuía. Era alimento para ele, para a sua família. Ele estava colhendo e queria guardar, queria esconder, porque ele sabia que os midianitas iam até lá e queriam tentar tomar deles e praticar a violência. Deus olhou para Gideão, eu acredito que suado. Não sei se os irmãos já viram pessoas no interior preparando o feijão. Às vezes tem um lugar que se chama terreiro, espalha as vagens do feijão naquilo ali, depois vem com uma vara, bate, até tirar todo o feijão de dentro das vagens. Aí colhem, tiram e vem com uma peneira. Tem gente aqui que não sabe o que é peneira, né? Uma peneira grande. Lá na roça a gente chamava até de abano. E abana aquilo, peneira. E daqui a pouco sai toda a sujeira e fica o feijão purinho. E o agricultor colhe o feijão, coloca no saco e guarda para comer ou até mesmo para vender, e produz aquela questão. E lá estava Gideão fazendo isso com o trigo. Lá não era o feijão nosso aqui, lá era o trigo. E estava lá fazendo isso. E Deus vê todas as coisas, acompanha tudo,
sabe de tudo, e chegou para Gedeão e ficou conversando com ele. E falou: olha, você é um varão valoroso. Você tem um valor muito grande. E disse mais: o Senhor é contigo, homem valente. Foi como Deus saudou Gedeão aí no verso 12. Foi como Deus cumprimentou a Gedeão. Homem de valor, homem valoroso. Gideão alimentava um pensamento diferente a seu respeito. Ele ficou assustado, ele verificou que era o Senhor que estava ali. E ele chegou a dizer: o Senhor o via como uma pessoa forte, valorosa, mas Gideão se enxergava como um desamparado, como um fraco, pobre e pequeno demais para resistir às coisas. Ele se considerava o pior dos piores da família. Ele se considerava o mais inferior possível. De princípio, podíamos pensar de uma pessoa muito humilde, mas tratava de uma falsa humildade. Ele não era nada daquilo. Na verdade, ele não estava satisfeito com ele mesmo. Na verdade, ele se sentia humilhado. Ele se sentia derrotado. Ele sentia que ele precisava fazer aquilo rapidamente, senão ele iria perder tudo. Ele não tinha condições de lutar. É interessante pensar que, além de tudo que ele pensava que ele não podia fazer, que ele não era capaz de fazer, ele ainda culpava Deus. Neste mesmo verso 12, ele culpa Deus por tê-lo feito uma pessoa tão insignificante e por estar atravessando um momento tão difícil. E o verso 13 fala das dificuldades que enfrentava. Aquilo que apresenta em forma de humildade, em muitas pessoas, na verdade, às vezes não passa de um complexo de inferioridade. Inferiormente se sentem amargos, insatisfeitos, injustiçados por Deus. Eu não sei por que Deus deixa eu passar por isso. Eu não sei por que Deus não me concede aquilo que eu desejo. Deus não se deixa influenciar por essas atitudes, felizmente. Ele não sente pena de nós. O que ele sente é amor. Gideão estava se colocando assim diante de Deus, como dizendo: o Senhor deixou acontecer tudo de mal na vida da minha família. O Senhor deixou acontecer até a morte na vida da minha família. O Senhor deixou acontecer que o inimigo veio e tomou até a nossa comida, e nós não podemos fazer nada. É daquele tipo: eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu sou infeliz. Isso é complexo de inferioridade. Deus muitas vezes não nos vê assim. E Deus continua olhando para Gideão e dizendo que ele era um varão valoroso. Como
Como ser valoroso se eu até agora estou aqui tremendo de medo dos midianitas? Como ser valoroso se eu tenho medo de perder o que nós plantamos com dificuldade para colher? O complexo de inferioridade nos impede de executar toda a nossa capacidade. Os dons, os talentos e oportunidades que recebemos ficam ociosos, porque não nos julgamos capazes de desenvolvê-los. Achamos que tudo dá errado, que não temos condições de superar a dificuldade que aparece. Quantos sonhos, quantos projetos, quantos planos e empreendimentos, muitas vezes magníficos, ficam sem ser realizados por causa de uma autoestima desastrosamente baixa. Ah, como eu sonhei na vida, como eu pensei em ser isso, ser aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Tanta gente faz, tanta gente é assim, mas eu não consigo, eu não tenho condições. Isso me leva a uma baixa estima. Eu desvalorizo a mim mesmo. O complexo de inferioridade prejudica o nosso relacionamento com outras pessoas. A timidez, a introversão, o isolamento, o ciúme e a desconfiança são decorrentes de uma autoimagem negativa que nós temos de nós mesmos. Como resultado, quantos casamentos desfeitos, quantos namoros chegam ao fim, irmãos e amigos se afastam e relacionamentos que pensávamos tão maduros terminam pelo meio do caminho, porque as pessoas não acreditam nelas mesmas. Muitas vezes vestimos uma máscara daquilo que nós não somos e queremos demonstrar para todos ao nosso redor uma coisa que na realidade não somos. Quantas pessoas são assim? Elas são negativas, passam para os outros, mas na realidade elas querem mostrar uma coisa que elas não são. Querem mostrar uma segurança que não têm. Quer mostrar uma habilidade que não possui. São pessoas que se condenam. São pessoas que não têm paz. São pessoas perturbadas dentro de si mesmas. Mas elas chegam a querer demonstrar que são mais do que os outros. Não sei se você já viu pessoas assim, querendo mostrar para os outros que elas são as tais, e que elas podem fazer, e que elas são capazes, mas que lá no fim, no íntimo, elas sabem que não são assim. Era o caso de Gideon. O complexo de inferioridade o atacava e ele sofria demais. Culpava Deus, culpava outros e achava que tudo estava chegando a um fim. Mas quero te dizer uma coisa, para você não sair daqui também complexado.
o complexo de inferioridade pode ser curado. Gideão sentia-se paralisado e infeliz. Se você ler a história aí, você vai verificar isto. Ele se sentia um infeliz. Deus se propôs a curá-lo de sua autoimagem negativa. Deus não mandou um anjo qualquer ir lá, ele foi diretamente falar com Gideão. É assim que Deus faz conosco muitas vezes, quando sentimos que estamos fracassados, quando sentimos que não somos capazes, quando achamos que as coisas não vão dar certo, Deus vem ao nosso encontro. Ele quer fazer conosco o que ele fez com Gideão. A promessa é: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. É o que está em Jeremias, capítulo 33. Deus opera na alma, produzindo a restauração, arrancando da pessoa o conceito errado que muitas vezes ela tem de si mesma e prejudica primeiro a si, depois os outros que estão do seu lado. Porque a pessoa se faz infeliz e acaba fazendo outras pessoas também infelizes. Há 4 palavras que o Senhor disse que eu gostaria que você guardasse. O Senhor Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo. Gideão pensou que Deus o havia abandonado, que Deus tinha abandonado a sua família, que Deus tinha desprezado o povo de Israel. Ele ouviu a história de que Deus tinha tirado o povo milagrosamente da escravidão. E agora Deus abandonou o povo. E os inimigos atacavam e tomavam as coisas e faziam o povo infeliz. E ele dizia: eu sou talvez o principal desses infelizes. E vejam aí, Deus diz para ele: o Senhor é contigo. Gideão não estava sozinho, e nunca estivera sozinho. Ainda que nem você acredite em você mesmo, Deus acredita e sabe que você é capaz. Quantas vezes eu penso que eu não sou capaz de fazer alguma coisa que eu gostaria, mas Deus está comigo, me capacitando. Então a primeira palavra que eu quero que você guarde: o Senhor é contigo. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar, o Senhor está com você. Você não dá um passo sem que Ele não esteja com você. Você não chega em casa sem que Ele não esteja com você. Você não chegou aqui sem que o Senhor não estivesse com você. E Ele vai com você por onde você for. E Ele diz que onde você estiver, Ele estará junto com você. E foi assim que Ele tentou levantar a estima de Gideão. Você não está sozinho. Você não está abandonado. O Senhor é contigo. A segunda palavra, Ele disse para Gideão: homem valente.
Eu creio que Gedeão chegou a tomar um susto. Mas como é que eu sou valente se eu estou tentando correr aqui para fazer as coisas, esconder dos inimigos que eu tenho? Quem diz que eu sou valente? Eu vou correr para casa, eu vou me esconder. Ele se bancava um covarde. Deus queria dizer: você tem valor, confie em você e confia no seu Criador. Quem confia em si mesmo e confia em Deus, não tem nada que temer, nada. Porque em Deus está todo o poder, e eu só não realizo aquilo que eu não quero, ou aquilo que Deus não gostaria que eu realizasse. Mas se eu quiser, e Ele aprovar, tudo que eu penso pode acontecer. Homem valente. Você já enfrentou momentos difíceis na vida? Já enfrentou momentos que você imaginava que talvez não conseguisse fazer aquilo? Já enfrentou momento que você teve até medo de continuar fazendo? Chegou ao fim, viu que conseguiu e colocou as mãos para cima e disse: graças, Senhor, porque eu consegui. É que Deus está dizendo: você é um valente, você é valoroso, você tem poderes, você é capaz. Deus disse: o Senhor é contigo. Segunda palavra, o homem valente. A terceira palavra, vai nessa tua força. Porque os midianitas estavam se reunindo para fazer a batalha contra o povo de Israel. E Gedeão sabia que não conseguia fazer nada contra. E Deus está dizendo: vai nessa tua força. Assim falou o Senhor, enquanto ele malhava o trigo. Você não precisa fazer isso para esconder, correr, porque você é uma pessoa de força. E a sua força será redobrada com a minha presença e com a minha ação. É o que Deus estava dizendo para Abraão, ou para Gedeão. E a quarta e a última palavra que eu quero que você guarde, Deus dizendo: eu estou contigo. A primeira palavra, Deus disse: o Senhor é contigo. A segunda palavra, Deus chamou aquele camarada covarde, medroso, infeliz, culpando os outros, falou: você é um homem valente, é valente. E falou: você tem força, vai na tua força. E disse: eu estou contigo. Como dizendo, com estas palavras provocavam profundas transformações na vida e no autoconceito de Gedeão. Deus está dizendo para ele: você não é isso que você está aparentando. Você está fugindo, você está escapando das oportunidades que tem, mas o Senhor é contigo. Irmãos e amigos,
Eu quero terminar essa palavra dizendo que Gideão se revelou como o maior comandante de exército na história da humanidade. Não foi na história de Israel, não. Gideão se revelou aquele covarde, aquele que culpava a Deus, aquele que tinha medo de tudo e de todos, se tornou o maior comandante do exército na história da humanidade. Com um exército de apenas 300 soldados, ele derrotou 135 mil soldados do exército midianitas. Você já pensou nisso? Deus diz para Gideão: vai, eu estou contigo. Porque ele falou com Deus, o Senhor nos abandonou. Por isso que tem acontecido tanta catástrofe entre nós. Por isso que tem acontecido tanta miséria entre nós, porque o Senhor nos deixou. E Deus está dizendo: eu estou contigo, vai, o exército já está lá na planície, eles estão prontos para guerrear. Escolha homens para batalhar contra eles. E Gideão achou apenas 300 homens. E eram 135 mil soldados midianitas. E foram derrotados pelos 300 homens de Gideão. Meus irmãos, amigos, o Senhor acreditava em Gideão e fortalecia. E quando ele passou a acreditar nele mesmo e acreditar em Deus, tudo mudou na sua vida. Aquilo que parecia impossível tornou-se possível. Aquilo que parecia fracasso tornou-se vitória. Deus sabe do seu valor, o valor de cada um de nós. Deus conhece cada uma pessoa que está aqui. Deus conhece cada um de nós. E a sua presença é certa, dando força e abençoando, e com isso garantindo a vitória em todos os sentidos. Quando eu digo em todos os sentidos, eu estou dizendo em tudo mesmo. Não é apenas em uma coisa que você está preocupado em fazer, é em tudo. Não é apenas numa caminhada, é em tudo. Não é apenas numa aventura que você pensa em realizar, é em tudo. Quando Deus está conosco, nós não precisamos temer a nada. E foi isso que ele foi lá. Voltem a pensar comigo. Aquele rapaz desanimado, frustrado, cheio de decepções, complexado, que não era capaz de fazer nada, ele queria esconder tudo, para escapar de uma situação que já havia passado por ele, que sua família tinha sido prejudicada, que familiares tinham sido mortos, que os midianitas tinham esmagado. Ele estava completamente vencido. Mas quando Deus chega,
tudo muda. E o Senhor sabia que ele podia se recuperar. Você tem valor. Quando eu penso que Deus nos amou e nos ama de tal maneira que chegou a nos dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para dar a sua vida para nos salvar. Quando eu penso que Deus abriu os céus para receber os salvos, e todo aquele que nele crer será salvo. São todos que passaram também por provações desta vida, e que estão passando muitas vezes, mas ali está um tema. O tema de missões é esse: a solução é Jesus. Se você está atravessando por problemas, ou se você pensa em fazer muitas coisas que você não sabe se vai fazer ou não, se você tem ideais na vida, e todos temos, se você tem objetivos na vida, e todos temos, peça a Deus para estar com você, e você vai receber a força sobrenatural para romper as lutas da vida, e não haverá empecilho nenhum, não haverá barreira nenhuma, não haverá nada que não te faça chegar lá onde você pensa em chegar. O Senhor é contigo. E a Bíblia diz assim, que Deus garante: eu nunca te deixarei. Gosto muito dessa expressão, porque quando às vezes eu penso em momentos difíceis, eu penso nisso, mas Ele está comigo. E isso me faz garantir vitórias na vida. Se você está aqui, quem sabe pensando em alguém que você gostaria que tivesse as experiências que você tem, e você sabe que a pessoa está infeliz, a pessoa vive por um outro caminho que não é o do Senhor, e quem sabe você está desanimado, você tem até tentado, você tem até orado, mas sabendo lá no íntimo, eu não vou ser atendido. Eu quero, mas não consigo. Deus pode mudar tudo para você alcançar as vitórias da vida. Então cante ao Senhor, louve ao Senhor, fala com o Senhor, ore ao Senhor e deixa o Senhor falar com você. Porque Gideão só mudou a vida depois que Deus foi lá falar com ele. E ele parou para conversar com Deus. E Deus mostrou para ele o que realmente podia acontecer. Salvou o povo de Israel do exército inimigo. Foi a maior vitória na história da humanidade, eu repito, com 300 homens só, porque Deus estava com ele. Na luta, na guerra, na batalha da vida,
Se Deus estiver com você, você não tem o que temer. Amém?